Irmão, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvamos a Deus. Gostaria de convidar os amados irmãos a abrir vossas Bíblias. 1 Timóteo, capítulo 4, do verso 6 até o 16. Amém? Vou repetir o texto. 1 Timóteo, capítulo 4, do verso 6 ao 16. Amém, amado? Sentado mesmo, da forma que os irmãos estão, vamos fazer essa leitura. Propondo estas coisas aos irmãos, será bom ministro de Jesus Cristo, criado com palavras da fé, da boa doutrina que tem seguido, mas rejeita as fábulas profanas, de velhas caducas, exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para o pouco aproveito, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que é de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Por quê? Para isso trabalhamos, labutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreza a tua mocidade, mas ser exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, e na fé e na pureza. Persiste em ler, exorta, ensina, até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com imposição das mãos dos presbíteros. Medita essas coisas, ocupa-te nela, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, preserva nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás, tanto a ti como aos que te ouvem. Amém? Irmão, vamos repetir comigo o verso. O 7 e 8, vamos lá, o 7 e 8, o 7 e 8, vamos lá. Mas rejeita as fábulas profanas de velhas, exercita-te mesmo na piedade, porque o exercício corporal para pouco é proveitoso, mas a piedade, tudo é proveitosa, tendo promessa da vida presente e da que é de vir. Amém? Que o Senhor aplique a porção da sua palavra em nossos corações. Ora pelo pastorzito, amém? Ora pelo pastorzito nesse momento, para que Deus tenha derramado a graça, Deus da graça, iluminando sua vida. Pai Celestial, nós queremos te render graças a Deus, porque a tua palavra é verdadeira e fiel. Nesse momento, Pai Celestial, está aqui teu filho, ó Deus, que dele nada tem, simplesmente a tua palavra que transforma a vida do mais vil pecador. E agora, Deus, ilumina que ele possa transformar, e nós viemos sair daqui impactados com a mesma, Deus, porque a piedade para nossas vidas, de todos aqueles que nasceram de novo. Abençoa também, ó Deus, essas ofertas que foram retiradas, Senhor. Abençoa poderosamente aqueles que contribuíram, e os que não puderam contribuir, o Senhor esteja derramando graça. Portanto, nos ajuda em tudo, recebe nossa oração, nossa ação de graça, em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu gostaria de cumprimentar a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor. Dizer que estou feliz por estar aqui, me sinto muito bem. Estar aqui na igreja congregacional de Sumé, na pessoa do pastor José Maria. Louvo a Deus pelo convite, através do presbítero Antônio, de poder estar aqui para transmitir a palavra de Deus, compartilhar da bondade de Deus juntamente com toda a congregação. Quero parabenizar o departamento de homens desta igreja pelo seu 12º aniversário. As bênçãos do Senhor sempre têm sido sobre a vida de vocês. Temos sido conhecedor daquilo que Deus tem feito nesta igreja por meio da sua graça e da sua bondade, da sua misericórdia, né, irmãos? Louvo muito a Deus também pela vida do irmão Rivelino, do irmão Hélito, que veio comigo ali de Serra Branca, onde trago o abraço fraternal da Igreja Congregacional de Serra Branca para todos vocês. Creio que ontem foi uma bênção, creio que ontem Deus falou ao coração de cada um de vocês, e creio que o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. Um tema propício, um tema muito abençoador, um tema que cabe a uma reflexão de cada um dos que estamos aqui.
dos mais idosos aos mais jovens, cabe a nós refletirmos naquilo que trazer a palavra piedade. E o tema, como bem sabemos, que vem de 1 Timóteo capítulo 4, e o versículo 7, que está a palavra-chave. O cristão marcado por uma vida de piedade. Você já parou para refletir se de fato você vive essa vida marcada por piedade? Quando eu recebi esse tema, eu ficava pensando de mim, esse tema, ele não seja oferecido assim para todos com uma grande riqueza, mas ele tem uma riqueza profunda. Quando eu medito nesse tema e desejo ter a minha vida marcada com a palavra piedade, aí eu comecei a procurar como eu deveria ser e como eu devo ser um cristão, que a minha vida seja marcada pela piedade. Então, o tema todos já sabem. Quando Paulo escreve a Timóteo, Paulo escreve, e a gente vê no seu contexto, aquilo que já era previsto no começo do capítulo. O Espírito Santo já tinha revelado que nos últimos tempos muitos se apostatariam da fé. Pessoas que talvez conhecessem a palavra de Deus, até vivessem um bom tempo praticando, mas depois, por motivos banais, alguma coisa aconteceram, essas pessoas se distanciaram da sã doutrina. Essas pessoas passaram agora a criarem outros tipos de argumento para procurar inflamar a doutrina sã, a qual continua sendo sã para aqueles que desejam ter uma vida marcada pela piedade. Amém? Nós vimos que diante das fábulas, diante das conversas antigas que Paulo recita e cita, Paulo, ele agora está falando de tantas coisas que não passava de mitologia, de coisas que a igreja não deveria seguir, mas a vontade do apóstolo Paulo era que a igreja de Éfeso, que a igreja a qual Timóteo, um jovem pastor, estava incumbido a permanecer pregando a sã doutrina e vivendo essa sã doutrina. E gostaríamos também de trazer uma reflexão. Será que a sã doutrina está vivendo dentro de mim? Eu estou vivendo essa sã doutrina, ou ela não tenha sido soterrada por algumas fábulas, ou por alguns afetos, ou por alguma coisa que possa tirar o foco, ou tirar a minha marca de um cristão piedoso. Nada pode tirar da vida de um cristão a marca de um cristão piedoso. Amados, então no contexto dessa passagem, nós podemos ver Paulo antes e depois recomendando a Timóteo, para que ele não se submetesse aos ensinamentos pagãos da época, mas que ele continuasse preocupado com uma igreja que vivesse uma vida de piedade. Nós podemos ver que Paulo, recomendando a Timóteo, tem uma frase muito importante, quando Paulo, mostrando que ninguém viesse desprezar a sua mocidade, mas que ele fosse o quê? Exemplo dos fiéis. É uma das coisas fundamentais para as nossas vidas, é além de o nosso ministério, a nossa pregação, o nosso louvor, ou
o nosso caráter de um cristão que tem a marca de piedade, não ser desprezado. Paulo estava recomendando: ninguém despreze a tua mocidade, que as pessoas acreditem, mesmo você sendo uma pessoa jovem, mas que as pessoas acreditem no que você fala. Mas interessante que Paulo pede, ensina, manda que Timóteo fosse exemplo daqueles a quem lhe ouvia. É importante. Quem tem a marca de um cristão, ou cristão que tem a marca da piedade na vida, ele vive uma vida que agrade a Deus. A definição dessa piedade, talvez ela, se não nos aprofundássemos mais um pouco, achássemos que piedade era simplesmente passarmos por alguém que estivesse necessitado e fazermos aquele ar de triste, de comovido, fizéssemos aquele momento de ação. Você quer ajuda? Levante, você está precisando de uma água, você está precisando, ou dá um assento para aquela pessoa mais carente se sentar. Isso é piedade? Sim, mas essa ainda não é a piedade que o apóstolo Paulo está ensinando a Timóteo, não. Então, o cristão marcado por uma vida de piedade é todo aquele que cultiva o desejo de ter uma vida em comunhão com Deus. É necessário que eu leia o texto para os irmãos, mesmo já tendo sido lido, mas faz parte da liturgia e da pregação do pregador, quando nos diz o seguinte, versículo 7, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Então, versículo 8, Paulo está dizendo: porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa. Então, Paulo está ensinando a Timóteo e também nos ensinando que houvesse um exercício na prática da piedade. Lá na frente nós vamos aprender mais significados da piedade, mas cabe já aplicarmos. Será que eu tenho sido uma pessoa que viva em exercício? A piedade em mim ela é exercitada. A piedade em mim é como eu preciso do exercício para o meu corpo. Todos nós precisamos sim desse exercício corporal. Paulo no versículo 8 diz que o exercício físico para pouco aproveita. Queremos só deixar claro, irmão Alexandre e a igreja, que Paulo não estava dizendo aqui que era em vão fazer exercício físico, ou que não tinha muito valor. Não, Paulo só estava mostrando que o valor da piedade era bem maior e bem mais excelente do que o exercício que fazemos corporalmente, porque o exercício da piedade, ela traz uma relevância muito alta para a vida de um cristão. O exercício da piedade, ela deve ser a nossa prática dia a dia, para que nós, como igreja do Senhor Jesus, conquiste outras pessoas através da nossa vida de piedade. Então, primeiro, podemos ver que uma vida de piedade, ela consiste. Eu aqui tenho praticamente um tópico para nós estudarmos, de acordo com o que nós vimos Paulo ensinando a Timóteo, mas podemos, se der tempo, falar um pouquinho de outro tópico. Mas nós vimos que o primeiro tópico nos mostra que a prática da piedade consiste em nós sermos uma pessoa não só apaixonada, mas sermos amantes da palavra de Deus, ou amar a palavra de Deus, exercitar a prática da piedade, lendo, amando a Bíblia, amando a palavra de Deus. Isso é viver uma vida de piedade, é ter uma vida dedicada para o Senhor, voltada para o Senhor, consagrada ao Senhor, ter um coração ardente pelas coisas de Deus, prezar aquilo que é de Deus, priorizar aquilo que é de Deus,
para que assim, amados irmãos, tenhamos esta marca de um cristão piedoso, um cristão voltado para as coisas de Deus. Essa piedade consiste em ser uma pessoa que abrace e ame a sua santa palavra. Podemos ver que, em primeiro lugar, nós podemos mencionar os salmos. Os salmos primeiro, podemos ver que muitos salmistas na Bíblia, mais citando Davi, que foi um dos salmistas que mais escreveu poemas, livros, pois dos 150, Davi escreve 73 salmos. Nós vimos nos salmos de Davi sempre agradecimento e dedicação à palavra do Senhor e oração. E nós vimos aqui o salmista dizendo assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o que, queridos? O seu prazer. É fundamental para quem tem uma vida marcada pela piedade, identificar isso. Eu não posso apenas dizer que sou piedoso, eu tenho que ter as marcas da piedade. E as marcas da piedade estão em eu ser uma pessoa que me dedico à palavra de Deus, não somente em momentos ocasionais, condicionais. Ou seja, no momento em que nós passamos por um aperto, queremos recitar os Salmos 91, os Salmos 46, os Salmos 23. A Bíblia, a palavra de Deus, ela não deve ser apenas meditada nesses salmos de promessas, mas em todo o seu conteúdo, sabemos que ela é a palavra de Deus. E devemos ter esse prazer de meditar na lei do Senhor ou na sua palavra, de dia e de noite. Olha a importância de sermos leitores da palavra, não apenas para termos conhecimento teológico, mas para termos o efeito dessa palavra dentro dos nossos corações. Eu chegava em uma das cidades que eu pastoreei, e fui fazer uma visita a uma família. Esse cidadão, ele me embarrava na porta, dizendo que, primeiro me indagando o que eu iria fazer, se eu iria trazer uma mensagem de crente, se fosse, não me queria ali. Expliquei que não, que eu estaria ali para trazer a palavra de Deus, então por isso ele mandou entrar, e ele se adiantou, em vez de ser eu, a pessoa que transmitisse a palavra, ele quem se antecipou, e dizendo: olhe, eu vou logo lhe dizer que eu sou um leitor da Bíblia. E para o senhor saber, ele dizendo: eu já li a Bíblia 12 vezes. E aquilo não me impactou somente pelo fato de ele dizer que leu a Bíblia 12 vezes. Porque o que mais deve impactar o cristão é não somente ler, mas viver a prática da essência que a palavra de Deus produz para as nossas vidas. É isso que gera marca em nós. Muito importante ler a Bíblia, mas é necessário que essa palavra ela gere marcas em nós. É necessário que sejamos marcados. É necessário que essa palavra ela transforme as nossas vidas. Então podemos ver aqui que é um dos fatores que nos assegura, que nos garante sermos piedosos. É estarmos fazendo tudo aquilo que possa agradar a Deus. É uma vida de piedade. Então a Bíblia nos mostra que a razão de sermos leitores da palavra e praticante, e meditando nela de dia e de noite, nós nos tornaremos como uma árvore plantada à beira de um ribeiro. A Bíblia mesmo diz que cujas suas folhas não caem, e dá o seu fruto no tempo certo, e tudo que fizer prosperará.
é a palavra de Deus quem faz você e eu prosperarmos. Então o Senhor nos chamou para uma vida próspera, para uma vida de marcas, para uma vida de exemplo, para uma vida de novidade, para uma vida frutífera. E essa vida frutífera em nós, ela atrairá as pessoas. Porque a palavra de Deus, ela se encarrega de mudar o indivíduo. A palavra de Deus se encarrega de transformar. A palavra de Deus se encarrega de fortalecer, de orientar, de iluminar pelo Espírito Santo. A palavra de Deus, ela se encarrega de nos enriquecer da presença de Deus. E essa palavra nos enriquecendo, vai gerando marca em nós. E nós vamos sendo mais piedosos, mais voltados para as coisas de Deus. Por quê? Porque essa palavra, a palavra de Deus, ela é também alimento. O cristão não pode viver sem alimento na alma, para a alma. O cristão não pode viver uma vida apenas de teoria. O cristão, ele precisa ser marcado por uma vida de piedade, para que ele não viva simplesmente a teoria do que conhece, ou o conhecimento teórico. É importante. Mas o mais importante são as suas relevâncias, o que se tira dela para a vida prática. Mateus capítulo 4, versículo 4, a Bíblia nos mostra que quando Jesus estava sendo tentado em um monte bem alto lá em Jerusalém, Satanás lhe dizia: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão e te alimenta. O que é que Jesus responde? Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas, oh glória, de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esse é o alimento que deve estar em nós. Então, um cristão marcado por uma vida de piedade é assim. Piedade vai além do que nós poderíamos imaginar. Piedade não é uma simples compaixão por alguém. Piedade é uma vida dedicada ao nosso Deus, que é bondoso e é misericordioso. Então, através da palavra de Deus, passamos a descobrir toda a sua e boa vontade. Nós não podemos sermos crentes em Jesus Cristo desconhecedores dos seus planos que Ele quer nos revelar pela sua palavra, desconhecedores dos seus mistérios que Ele quer nos revelar pela sua palavra, desconhecedores do seu poder. Nós não podemos sermos cristãos aleatórios, distantes do conhecimento de Deus. A vontade de Deus é se revelar para os seus. Nos traz um desejo de sermos mais envolvidos quando nós somos praticantes da palavra. Capítulo 12 de Romanos, o versículo 2, deixa bem claro isso. O apóstolo Paulo ensinando aos irmãos de Roma, dizendo: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Primeiro, a palavra de Deus, ela nos transforma. Por quê? Porque ele diz: mas transformai-vos, está aqui, não é? Pela renovação do vosso entendimento. A palavra de Deus lida, o Espírito Santo de Deus faz nós entendê-la. O entendimento que temos dela nos traz uma renovação. Não somos mais o mesmo.
Somos agora renovados. Se somos renovados, somos autênticos. Se somos renovados, somos mais assíduos. Se somos renovados, somos felizes. Se somos renovados, somos mais expressadores da nossa gratidão. Se somos renovados, não damos mais cabisbaixos. Se somos renovados, agora olhamos para os céus de onde vem o nosso socorro, e damos graças, e damos glória, e adoramos, e somos agradecidos, e somos o povo mais feliz da terra, porque a palavra de Deus nos trouxe entendimento. Esse entendimento me renovou. Pela razão de eu ser renovado, eu agora sou transformado. Somos transformados em uma nova criatura, porque diz a Bíblia, quem está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo na sua vida, querido. Tudo se fez novo na sua vida, meu irmão, minha irmã. Tudo se fez novo na minha vida. Tudo mudou. A minha esperança agora é viva em Cristo, pelo poder da sua palavra dentro de nós, pela fé que o Senhor agora nos concede, pois Ele sendo o autor da fé, Ele nos concede essa fé, de enxergarmos uma vida transformada dentro de nós, vivê-la, e as marcas começarem a aparecer, e alguém olhar para você, alguém olhar para esta igreja, alguém olhar para cada membro, para cada congregado, e sem que nos identifiquemos verbalmente, ou pela razão de carregarmos a Bíblia debaixo do braço, alguém olhar para nós e dizer para as outras pessoas, como disseram, como aquela mulher dizia para seu esposo: eu vejo que esse homem que passa todos os dias aqui é um santo homem de Deus. Que sejamos essas pessoas, juntos, renovados, transformados pelo poder da palavra de Deus. Agora, qual a finalidade de tudo isso? É para que experimenteis, olha só, qual a boa e perfeita vontade de Deus. O conhecimento das Escrituras é para que tenhamos conhecimento da vontade de Deus em nossas vidas. Para quê? Para praticá-las, para segui-la, para vivê-la. E a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa e é perfeita. Quando nós seguimos essa vontade, na direção de Deus, tudo dá certo. A Bíblia Sagrada, ela nos ensina, amados, a ponto que tenhamos estrutura espiritual, para não nos confundir com tantos elementos que não são fundamentais, que não traz crescimento, mas nós devemos nos preocupar com os elementos fundamentais que nos traz crescimento espiritual, para não nos tornarmos, como diz o salmista Davi, como uma mula, que precisa de rédea, de cabresto, não cabresto, de rédea. Na linguagem popular, as mulas, elas precisam que alguém dê na rédea para ela ir para a esquerda, ou que ela puxe na rédea para ela ir para a direita. Mas não é isso que Deus quer fazer com a gente. Quando o salmista quando a Bíblia está dizendo que nós não podemos sermos como a mula, que não tem entendimento, que precisam de rédeas, Deus, Ele não quer estar nos puxando, nos empurrando, não, a sua palavra nos dá entendimento, para termos uma vida sólida, alicerçada, enraizada, fundamentada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É isso que consiste a palavra piedade. É uma vida de prática a palavra de Deus. Não sede conformados com este mundo. O cristão marcado por uma vida de piedade, ele procura guardar a sã doutrina.
a sã doutrina, amados, não apenas nas áreas teológicas, mas repito, e se for preciso repetirei mais vezes, marcado pela sua relevância, pelo efeito, pelo que o conhecimento nos traz, pelo que traz o conhecimento da palavra de Deus aos nossos corações. O cristão marcado por uma vida de piedade é o cristão que guarda a sã doutrina e que guarda com zelo. Então, amados irmãos, outra marca que nos mostra que somos piedosos é exatamente guardar a sã doutrina. E para isso, nós gostaríamos de nos lembrar, amados, de alguns irmãos, ou, por que não dizer, um bom número de irmãos que surgiu por volta do século XVI, que foram os puritanos. Quando falamos dos puritanos, nós ficamos pensando, será que a igreja de hoje, ela tem o desejo de guardar a sã doutrina como os puritanos tinham? Queridos, os puritanos, eles tinham um desejo tão ardente pela palavra, eles se apegavam tanto à palavra, à leitura da palavra, que eles acreditavam que a palavra, e nós acreditamos também, ela tem poder para transformar não só as nossas vidas, mas a vida da nossa família, até o Estado, na área acadêmica, social. Os puritanos, eles acreditavam que a palavra vivida, ela tem poder para mudar situações. Os puritanos, eles eram tão dedicados à palavra, que eles faziam questão de estudarem a palavra, lerem um texto, e eles passarem cerca de meia hora explicando o texto, para depois, com mais um tempo, cerca de meia hora, aplicando o texto. Então ele se preocupava com os desafios espirituais, tanto de si, como da congregação. A preocupação era tão grande, que eles faziam questão de perguntar, ou de saber, se aquela igreja tinha convicção ou não de ser salva. Hoje quase ninguém se preocupa mais em fazer uma análise na nossa consciência, dizer como é que eu ando, como é que eu estou, que efeito está fazendo a minha pregação, como é que eu estou pregando, o que eu estou me preocupando. Será que o que eu estou me preocupando são coisas mais secundárias? Saber se a terra é plana, saber quantos metros de profundidade tem o oceano, saber cada coisas que às vezes nem nos preocupamos tanto com o básico, que seria uma vida de humildade, uma vida de piedade, uma vida de temor a Deus. Então, queridos, é necessário que olhemos para essa palavra como resultado de uma vida piedosa e pratiquemos ela, acreditando nela, porque é essa palavra quem define quem somos. Se eu viver ela, eu vou ser definido por ela. Não é pelas pessoas. O que as pessoas definem que você é? O que as pessoas pensam de nós? Porque nós somos capazes, infelizmente, de termos aparências que às vezes enganam. Jeremias já disse isso, que o nosso coração é muito enganoso. Nós não nos conhecemos. É tanto que nos Salmos 139, a palavra de Deus está dizendo que lá pelo versículo 26, ele está dizendo assim: Senhor, sonda-me, me conhece, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho reto. Sonda-me, me conhece.
Amados irmãos, nós podemos ver que ele se preocupava com a pureza da igreja. Os puritanos tinham um zelo tão profundo pela palavra, que eles acreditavam que a Trindade, na vida do cristão, Pai, Filho e Espírito Santo, é possível de completar a obra plena em nossas vidas. E de nos orientar, como bem sabemos que é o Espírito Santo que está em nós. Ele nos orienta, ele nos alegra, ele nos consola, ele também nos convence, não é isso? O Espírito Santo de Deus nos convence. Então a igreja puritana, os irmãos puritanos, devemos dizer para os irmãos que os puritanos eram calvinistas, não somente na área intelectual, mas eles procuravam absorver tudo aquilo que aprendiam teologicamente, para andarem na prática da palavra, para que se tornassem homens marcados por uma vida de piedade. Ele se preocupava até com a afeição da igreja. Ele ensinava que nós deveríamos sermos preocupados com as nossas afeições, com os nossos afetos, do que gostávamos. Se aquilo que nós gostássemos, seria louvável a Deus. Então eles tinham vontade de viver essa vida piedosa. É essa vontade que nós devemos ter. Uma vida piedosa que consiste em vivermos segundo a palavra de Deus. Que essa palavra gera tudo isso dentro de nós. Não há piedade sem a palavra de Deus estar dentro de nós. Não há piedade se nós não formos obedientes a Deus. Não há piedade se nós não andarmos nos caminhos do Senhor. Não há piedade se nós vivermos uma vida alheia. Não há piedade se nós vivermos uma vida cheia de afetos secundários, de afetos a muitas coisas que nos atraem. Mas se nos faltar a palavra de Deus, se nos faltar o poder de Deus, se nos faltar a presença de Deus, não acertamos. Nós precisamos, irmãos, influenciar as pessoas a se aproximarem de Deus e não sermos influenciados por tantas coisas que não passam de vaidades. Hoje não é mais amanhã. Então, havia uma preocupação da parte dos puritanos pela pureza da igreja. Mas, irmãos, e eles, com a palavra vivida, como nós também devemos viver, eles pregavam com fervor, eles pregavam com poder, eles pregavam com autoridade. Viver uma vida cheia de piedade é exatamente isso. É viver uma vida de fervor, sentir o coração ardente de amor para com as coisas de Deus. Se os nossos corações não fervem mais de amor pelas coisas de Deus, não é uma vida de piedade da maneira que a Bíblia nos ensina ou que Timóteo aprendeu. Precisava haver exercício todos os dias. Queridos, pessoas da época na Inglaterra, que eram os teólogos, como John Owen, ele sendo um teólogo tão profundamente conhecedor das coisas de Deus. Havia um contraste ali entre ele e o escritor do livro Peregrino, que era John Bunyan, que escreveu o livro do Peregrino, que é o mais lido no Brasil. Certa vez alguém perguntava: como você, sendo um teólogo de um conhecimento tão grande, você para ouvir o sermão de Bunyan? Ele disse: eu trocaria todo o meu conhecimento pela capacidade que esse homem tem de pregar com tanto poder e tanto fervor. A teologia é muito importante. Para quem estudou, não só a teologia básica, mas até mesmo a teologia sistemática, sabe da importância.
Mas se não tiver relevância, se não tiver essência extraída da palavra, do conhecimento, para serem vividos nas nossas vidas, não passa de conhecimento. É preciso fervor no coração de uma igreja que professa a fé viva no Senhor Jesus, aquele que reina para sempre em nossas vidas. Autor e consumador da fé de uma igreja genuína, de uma igreja que não negocia a palavra de Deus por nada. De uma igreja que tem prazer em viver uma vida de piedade. Marcado por uma vida de piedade. É o cristão que procura viver a sã doutrina. E para encerrar, pois foi me passado o horário com... Isso é bom, sabe? Passar as informações ao pregador, senão o pregador se empolga. Mas, o segundo tópico, bem pouquinho. Abra sua Bíblia aí em Mateus 6. Ouvíamos antes, pastor Zé Maria, com certeza é do tempo de alguns irmãos, ouvíamos antes, não concordo, respeito, mas não concordo. Alguns pregadores chegam em igreja e dizem assim: eu não venho aqui fazer a vontade do homem, é de Deus. Mas não quer saber de relógio, não quer saber de liturgia, não quer saber de nada. Mas nós devemos respeitar muito e prezar. Mateus capítulo 6, versículo 6, o segundo tópico é a importância da oração. Para quem tem uma vida, para quem quer uma vida marcada por piedade, esse cristão deve viver uma vida de oração também. Jesus diz o seguinte: mas tu, quando orares, entra no teu quarto ou em teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto. E teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Aleluias. Quero encerrar mostrando que ter uma vida marcada por piedade é viver uma vida na presença de Deus em oração. É viver uma vida de intimidade com Deus. É reconhecer que se não tivermos uma vida de comunhão com Deus na leitura da palavra, em oração, estamos distantes de sermos pessoas piedosas. Porque existe a oração pública, existe a oração coletiva nos cultos, mas uma oração que mais me chama a atenção de fazê-la é a oração a sós. Ali você derrama a sua alma, ali você diz o que está passando, ali você diz o que está necessitando, ali você abre o seu coração com toda sinceridade para Deus, mesmo Ele sabendo quem você é e quem eu sou. É ali que nós reconhecemos as nossas falhas e pedimos perdão a Ele. É ali que reconhecemos as nossas limitações e pedimos força e capacidade e habilidade para fazer a coisa. É ali que pedimos a Deus misericórdia pelo nosso crescimento espiritual, que às vezes, amados, se torna tão limitado a ponto que ficamos olhando e ficamos procurando as marcas de um cristão e não enxergamos. É em oração que nós sentimos a presença de Deus, e quanto mais nós sentimos a presença de Deus, mais nós percebemos o seu poder e reconhecemos os nossos limites e a nossa pequenez e os nossos erros. Porque está distante de oração a Deus, nós não nos enxergamos bem, não. Às vezes não enxergamos nem as nossas falhas. Às vezes somos iludidos por coisas tão banais que nem percebemos que estamos pecando diante de quem é tão santo, tão grande e tão poderoso. Basta olhar para o capítulo 6 de Isaías. Nós vamos ver que quando Isaías estava diante de uma preocupação pela preocupação do povo de Israel,
Um povo que já tinha perdido até mesmo a confiança. Eles acreditavam tanto no que o rei antes de morrer fazia, que eles disseram: agora sem esse rei. Mas se esquecia que o trono de Deus não estava vazio, e Deus é provedor, e Deus queria tão somente que homens se levantassem em oração para Deus mostrar o seu poder e a sua glória e dizer que Ele é. Isaías, ele se apresenta em oração a Deus, e quando ele está orando, mostrando toda aquela situação, ele começa a sentir a glória de Deus. É na oração que a gente sente Deus. A gente entra de um jeito e sai de outro. A gente entra em oração um pouco entristecido, sai fortalecido. A gente entra em oração muitas das vezes ansioso e sai, amados irmãos, aliviado da ansiedade. É na oração que Deus tira o nosso pavor, tira o nosso medo, tira a nossa angústia. Aleluia. É na oração que a gente volta mais quebrantado. É na oração que a gente volta mais confiante. E Deus escuta sim as nossas orações. E quando Isaías está orando, que vê toda a glória de Deus, toda a manifestação, toda aquela glória, Isaías agora vendo a glória de Deus, vendo o poder de Deus, vendo o brilho da glória de Deus, Isaías começa a enxergar quem era ele. Aí Isaías confessa: ai de mim que vou perecer, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de pessoas também que têm os lábios impuros. Somente na oração a gente começa a ver a grandeza de Deus, na leitura da palavra de Deus, o poder de Deus. É na oração que a gente enxerga a glória de Deus e a gente passa a enxergar quem somos, porque distante de Deus nós podemos enxergar mais do que as pessoas são, enxergar mais os erros e as deficiências dos outros. Mas bom será que olhemos para nós e desejemos uma vida marcada por piedade. E assim podemos nos aproximar mais de Deus, e assim podemos nos aproximar mais do próximo. Ter desejo por Deus e ter desejo para estar ao lado de alguém deve ser essa, a vida de um cristão marcada por piedade. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe.